Olá, muito bom dia, Samuel, Priscila. Então, conforme prometido, aqui estou eu para responder a estas vossas questões. Começando aqui pelo que no fundo é a pergunta também dos dois, né? E como você sabe de tudo isso, não é? Que Jeová não é o Deus absoluto, é o Criador aí de alguma da humanidade, mas não é o todo, o absoluto. Então eu sempre fui assim muito estudioso, mesmo lá nas denominações que andava, né? Sempre sobressaía um pouco, mas a destoar, não é? Contra o que lá ensinava, não é? Então sempre fui assim um pouco rebelde. Então saí disse que vocês chamam um sistema religioso, né? E passei a ser um tal desigrejado, né? E andei por aí à procura, como muitos sabem, e até que conheci o Akel, que penso que também estás nessa filosofia, nesse estilo de vida, assim dizem, e, e pronto, e tudo pareceu-me realmente uma maravilha, e foi mais um patamar que sem ele tinha sido muito mais difícil, né, ultrapassar. Mas depois chega ao ponto, né, que começamos a ver que afinal esse sistema, né, não é bem assim, não se sai dele, principalmente tendo o mesmo Deus, o mesmo livro sagrado, né, as mesmas formas de condicionamento através de lideranças. Mas então o ponto assim da ruptura foi quando comecei a ver, né, que o nome de Jesus estava assim a ser associado cada vez mais, mas isso é óbvio de todo o mundo, não é só aquele o caso, né? Ao nome de Jeová, não é? E então o que Jesus fazia era o que Jeová fazia. E, e então começou-se a envolver o nome de Jesus em contendas, em confusões, né? E para mim não foi isso que sucedeu, por isso então comecei a escavar aí sim, porque até lá, como penso, como eu tenho lido aí a maneira como tu escreves, né? E pronto, não te ouço a ti, ou não te vejo a ti, não te leio a ti, leio exatamente os ensinamentos do Haeckel, né? E também já estive precisamente assim como tu, apenas era colocava em palavras os ensinamentos de outrem, até que a minha consciência um dia disse, não pode ser, né? Não é por aí o caminho, pelo menos o teu caminho. E então aí sim comecei a escavar realmente, a explorar realmente e, claro, como por vezes, nem sempre, mas quem procura acha, né? E o que nós estamos à procura vem ao nosso encontro. Então, mas isto sempre com uma mente sem, e isso foi o primeiro propósito de tudo na minha vida a partir daí, que é sem espécie alguma de preconceito, sem julgar absolutamente nada, só tentar observar e compreender. E então por aí foi, escavei em todos os lados, né? Em todas as religiões, em bastantes religiões, em bastantes filosofias, em bastantes pensamentos e depois, né? Aí sim, a nossa consciência, né? Ela vai distinguindo, pelo menos o que para mim é verdade, para a minha consciência é verdade, pode não ser para ti, para a Priscila, para qualquer
outro, né? Então, como é que eu sei disto tudo, né? É através de escavar, de explorar, de pesquisar, sem preconceitos. Então, acha-se muito, muito, muito. Apesar do que os senhores deste mundo, né, tudo fizeram para esconder e para destruir, né? Então, perguntas aqui, como você sabe tudo isso, através de que chegou a tanto conhecimento da imaterialidade, da lógica da criação deste mundo e dos seus criadores, da inércia plena do absoluto, pois mesmo que os deuses menores forem fruto de seus pensamentos, logo os deuses menores não existem por si mesmos e foram criados pelo pensamento do absoluto. Exatamente. Então, para mim, não tem que ser para ti nem para ninguém, mas para mim, portanto, esse nada, esse vazio, né, ou quem chama caos, né, que quem chama também de zero, de ponto chave de onde tudo emanou, portanto, que criou então o tal número um, a tal mente divina, o tal ego divino, a alma divina, a alma mundi, a alma de todos os universos, né? Então, nessa mente, que aí sim, essa mente já pode criar, porque o vazio, o caos, o absoluto, que, que é a inércia total, como tu dizes aqui, nada deseja criar, né? Então, assim, esse número um, esse número perfeito, essa mónada, né, que eu chamo de ego divino, de mente divina, ela sim, então é que criou, que esse é o que deveríamos chamar por Pai, né, que é esse número um, criou todos, ou melhor, criou vários seres, emanações dele, muito idênticos, mas claro, já num nível mais baixinho, e que a partir daí então tudo emanou, cada um foi criando, 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 criando ajudadores, né, para manter todos estes universos, todas estas dimensões, e claro, sempre tudo na mente do absoluto. Agora, estes deuses menores, deixa continuando, e qual o sentido disto que todos eles ou qualquer deles ganha com todo este enredo que criaram? Pronto, aí é um caso, né? O que é que eles ganham? Ou seja, eles pensam que ganham muito, principalmente todos estes aqui nesta dimensão tridimensional, julgam-se realmente o Deus, e então este Jeová é, é o topo aí dessa cadeia, né? E realmente pensa que tem a ganhar tudo. E para que é que criaram tudo isto? Porque o universo, perdão, é energia, tudo é energia. E então, se tudo é energia, as energias também se gastam, se transformam e é preciso mais energia. Então é preciso realmente um grande exército de, de seres que produzam essa energia. Então tudo que é material, tudo que é desta dimensão, produz energia. Então os seres humanos, como é que eles produzem energia? Através das suas emoções e dos seus sentimentos. E de todas as que lhes dá mais energia a, a estes chamados deuses, ou astronautas, ou anjos caídos, ou arcontes, Anunnakis, seja o que é que o povo hoje em dia quiser chamar, mas todos eles se alimentam de energia. E o medo é onde há a maior energia. Portanto, quando nós temos pavor, terror, por isso todos esses sacrifícios humanos, todo esse sangue derramado, né? Tudo isso, imagina bem o pânico que causa às pessoas, né? Imagina bem lá naquele Egito, né? Que esse Deus Criador chega lá para Moisés e diz: Olha, agora tu vais lá
vais lá fazer o que eu te mandar, mas eu vou já colocar no coração de Faraó, vou endurecê-lo para que ele não ceda a nada do que tu vais fazer. E porquê? Porque senão isso era muito simples e não havia então todos aqueles milhões, né, de seres humanos, animais, de tudo ali. Imaginem bem o horror que houve ali naqueles assassinatos sem fim, naqueles sacrifícios sem fim, a energia que houve para todos aqueles seres, todos. Então, ao decorrer, né, desta sem fim de humanidade, né, todas as guerras, né, depois chamam o príncipe da paz. Né? Só que isso, paz, é uma ilusão, porque a paz não existe. A paz é o que os humanos chamaram, né, determinaram de chamar ao tempo, né, que se coloca entre duas guerras. Há uma primeira guerra, há a paz e há a segunda guerra, ou seja, a paz não existe, é só uma preparação para a próxima. Tudo é um enredo, como realmente dizes aqui, um enredo bem, bem, bem complicado e tudo criado por esses deuses criadores aqui da matéria para, é simples, como falei até no outro vídeo que eu acho que tu viste, noutra exposição, que é isto que se pretende, é mais e mais do mesmo. Engano em cima de engano, a pessoa pensa que se está a libertar, mas não, está a cair noutro engano e através da sua mente. Portanto, a mente é totalmente, ou grande parte dela, pelo menos aquela que não tem um pouquinho de razão, tudo dos mesmos, foram criados por eles para poder nos dominar o corpo e a mente. E isso agora vais-me fazer aí outra pergunta fantástica, como eu adoro seres humanos assim, né? Os meus parabéns mesmo, sinceros. Eu tenho aprendido muito com os seus pensamentos, mas não consegui, nem todos são meus pensamentos, atenção, mas como eu sempre digo, quando nós adotamos o pensamento de outrem para nós, passam a ser nossos e somos responsáveis por eles. Temos que dar a cara a assumir isso. Mas não consegui fechar as pontas da sua ideia. Muito bem, é isso mesmo. É que nunca se deveria, nunca se deve dar razão totalmente a ninguém, jamais, porque isso ficamos nas suas mãos. Temos sempre que pensar por nós, aceitar o começo então da ideia de outra, mas depois, dentro de nós, temos que adotar a nossa individualidade, né, única. Pois você tem como verdadeira e como verdade a passagem que diz que os deuses Elohim criaram este mundo, então, por coerência, deverá crer também quando o mesmo Deus diz: Eu sou aquele que é do princípio ao fim e que antes de mim nenhum outro houve e depois de mim nenhum outro haverá e não há outro Deus além de mim. Mas isso é muito simples, Samuel. Então eu posso dizer o que quiser, não é? Há aí tantos que escrevem que são deuses e poderão ser. Ainda não são, mas poderão, né? Não há outra além de mim. Até, né? Pode-se dizer o que nós quisermos, não vejo por aí. Portanto, o primeiro passo, né, foi escrito, foi um relato, né, e não foi a Bíblia, não foi o autor daquele primeiro versículo de Gênesis que criou isso, ou quem vê isso já vinha, né, lá dos escritos sumérios, lá daquelas epopeias todas de Gilgamesh, tudo já era uma coisa bem antiga, é este escrito do Gênesis. Portanto, isso era um mito comum que já circulava naqueles tempos. Agora vem este ser, né, e diz que eu sou aquilo, né? Pode-se dizer o que quiser, né? Quantos aí não dizem o que querem, né? E alguns até acham que é mesmo, portanto, cada um está no direito de dizer o que quiser. Pois continuas, segundo o que eu posso entender do seu entendimento, ou esse Deus que pronunciou essas últimas palavras estava mentindo? Ora, muito bem,
para ele até não estava mentindo, para ele estava a dizer a verdade, porque ele acha que é realmente o único. Pronto, portanto, era uma meia-verdade, como aqui nesta dimensão não há nenhuma verdade absoluta, são todas verdades relativas, meias-verdades. Nada é 100% verdade, como nada é 100% mentira. Então, logo, você deverá, por coerência, desacreditar também da primeira passagem, ou ela está dizendo a verdade e ele é o próprio absoluto que sim criou o mundo e as pessoas, que é inclusive todas as divindades já descritas ou manifestas. Portanto, acho que já te respondi a isso na outra questão, mas a primeira é o senso comum, não é? Aquela verdade relativa da época, e a outra é ele a dizer que ele e que realmente criou esta matéria, ou eles criaram esta matéria, ou ainda há outra hipótese, porque isto não se pode dar nada como fechado. Depois de todas as cabalas, de tudo o que estes senhores fizeram para confundir, portanto, a verdade lá está, pode estar em N lados, né? Pedacinhos da mesma verdade. E esse é que é o puzzle que eu, no meu caso, eu tento construir, né? Tento chegar a algum lado com as peças desse puzzle, porque até mesmo eles podem nem ter sido realmente os criadores, mas os manipuladores, porque isto tudo começa depois daquele dilúvio universal, que não foram há 3500 anos, como o livrinho diz, né? E como se diz, há 6 dias. Né? Então, como é que houve dinossauros há 6 dias, há 6000 anos? Como é que todas as eras geológicas, né? Foi tudo há 6000 anos? Há 6000 anos estavam lá os sumérios. Como é que é possível todas estas coisas, meu caro? É isso é que levou a sair, não é? Quando uma pessoa diz, né, pelo mesmo pensamento religioso, que lá está, né, há 6000 anos que Deus. Não é nada disso. Isso foi há 6000 anos depois de toda aquela destruição, depois daquele dilúvio, que eram águas por todo lado. É que então começou. Né, estes astronautas, estes deuses, estes anjos vieram então ali, principalmente ali na Suméria, que é o conhecido, porque devem ter ido a N partes deste mundo onde havia humanos, né? Foram lá aos Andes, né? Às montanhas da América do Sul, foram ao Tibete, né? Foram ao Planalto da Etiópia. Né? Muitos sobreviventes foram ao Egito, né? Onde nasceu essa civilização egípcia e onde nós temos o começo da civilização é lá nesse crescente fértil, nessa Mesopotâmia, começando pelos sumérios, né? Os caldeus e por aí vai. Então, mas isso foi de onde há relatos do que eles permitiram que ficasse lá os relatos. Entendes isso? É impossível que há 6000 anos é que isso foi esse começo datado, né? E antes era a pré-história. Pré-história foi civilizações ímpares, incomparáveis, que foram destruídas e ficou-se sem nada. Então teve que se habitar em cavernas, agarrar em paus e pedras, né? Porque não havia mais nada, tudo foi suprimido, tudo foi destruído. Então todos estes deuses, então, a partir daí é que eles vieram aqui, ou se manifestaram novamente, e começaram a criar outra vez mais, né, um ciclo de escravatura e, e arranjar, não é, sustento, comidinha, energia. Então tem que se criar a casta sacerdotal, a casta política e depois muitos súbditos e essas castas descendentes deles, então começam a dominar tudo e sempre por aí vai. Não é? Isso foi apenas mais uma era. Na altura foi outra nova era. Depois o que é que...
A Priscila também diz: estou contigo, gostaria de saber as fontes que o nosso amigo bebe. Pronto, é sempre o problema da fonte. A fonte é que é sempre o problema. Mas não interessa a fonte para nada, né? A fonte, o que é que interessa à fonte? Porque há fontes que já estão contaminadas. E eu posso estar imune a essa contaminação da fonte e vocês não. Porque sempre que alguém dá, olha, eu li ali, eu fiz aqui, é sempre a mesma história. Vai lá tudo, apegam-se a tudo aquilo. Bem, se ele disse é porque é, então tudo é aceitável. Não, não é tudo aceitável. Isso é que eu tenho visto, é que a verdade está dispersa por N, sem fins, né? Tudo tem um pouco de verdade, mas depois tem lá a mentira. São isso que eles são mestres. Então, está lá a verdade, como vais dizer aqui mais à frente, né? Mas só para concluir então isto da Priscila, né? Gostaria de saber as fontes é em todo lado é uma fonte. Só que depois, né, umas estão estagnadas, estão impuras, têm bactérias nocivas, vírus, salmonelas, e então é complicado. Portanto, eu prefiro a fonte, sou eu assumo essas fontes, eu sou a fonte. Pronto. E então, quem beber de mim provavelmente voltará a ter sede, não é? Mas pronto, vai se saciar um pouquinho, né, de alguma forma. Por isso, o nosso amigo bebe, porque são muitas as abstrações, não são palpáveis, logicamente, pois fazem parte de uma outra instância, não menos importante do que a realidade material que vivemos. Pois, exatamente. A imaterialidade, não é? A metafísica é onde tudo realmente está, não é? É onde todos estes senhores do mundo, praticamente todos lá estão, não é? Por isso é que até aí o fraudulento Paulo, né, diz, né, que a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né, mas sim, né, contra as hostes, contra as potestades, né, dos reinos celestiais, né? Portanto, estão a ver bem. Então deixa ver aqui mais do Samuel, que realmente é um ser humano fantástico. Muito bem, Samuel. Vamos lá então a mais brilhantes pensamentos teus. É que dizes mais? Nuno, aqui está. Se o absoluto não criou nada, nem interfere em nada, muito bem. Porque como ele foi lá nos brinquedinhos de seus filhos, os deuses menores, e colocou a sua assinatura deles, né? O seu espírito. Isto é a pergunta de $1 milhão. É fantástico. Portanto, o absoluto não criou nada, certo? Mas ele é tudo. Tudo está nele. Nada pode sair dele. Portanto, é a mesma coisa que dizer que, né, o carbono não constrói nada, mas tudo é carbono. Tudo tem um pouco de carbono, uns mais e outros menos, né? Então o carbono é o construtor, não, mas por outro lado é. Então, claro que por último, só que temos de desmistificar tudo isto, né? Por último, o absoluto sempre é o criador, nem que seja só pelo seu pensamento. Isso é lógico, né? Mas para se entender, né? Para descomplicar nesta fase inicial, tem que se falar assim, né? Então o absoluto não criou nada, nem interfere em nada. Como é que ele lá nos brinquedinhos colocou a sua assinatura ao seu espírito? Muito bem. Portanto, aquelas divindades, né, superiores, poderosíssimas, logo, né, que uns, né, como fala-se a palavra gnóstico, né, as pessoas fogem todas, né? Só, lá está, mais, né, a descendência, né? O espólio, né? A herança do livrinho, é isso, né? Porque coloca-se no mesmo membro qualquer um. Quantos iluminados foram, né, catalogados de gnósticos, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É como hoje em dia os cristãos, né? Tudo é cristão. Não, não, eu não sou católico, atenção, né? Fazem, pronto, é a mesma coisa que eles também diziam.
E isso havemos também de abordar, sem dúvida. Mas esses tais gnósticos chamavam-os de Aeon, né? Eon, Aeon, depende do, da pronúncia e do escrito e da corrente, que é essas emanações poderosíssimas do Absoluto. E depois cada um vai criando, criando, criando. E este tal Jeová, estes deuses menores, como tu dizes, né? São os tais anjos humanoides, cosmonautas, né? Muito mais baixinhos. Mas, claro, comparando com um ser humano, outra que ainda não está fechado, né? Poderá ser mesmo tecnologia alienígena, né? Extraterrestre, como nós vamos vendo hoje em dia, parece quase tudo mágica, né? As vidas que temos hoje, os equipamentos, a tecnologia, portanto, poderá ser isso ou não, ou ser mesmo deles, poderosíssimos, né? Com uma mente. Se nós usamos uns 15% da nossa mente, imagina alguém com 30 ou com 50 ou com 60 e, né, com um pouquinho ainda do absoluto nele, por muito pouco que ele se tenha afastado, né? Por muito que a luz não chegue lá, mas, né, ainda é um ser bem poderoso. E como sabendo que depois as invenções deles, que os seres humanos só com um corpo e com uma alma pouco mais eram que animais, né? Com instintos, com sentidos, né? Mas não lhes davam aquela energia, aquela adoração que eles necessitavam. E então tem que ter um espírito. E agora tu dizes-me muito bem que isso realmente é complicado. Né? E que devemos fazer para termos esse espírito se todos os demais deuses são uma mentira do mal. Espera aí, desculpa, já estou aqui a baralhar tudo isto. Né? Como é que chegou o seu espírito? Claro que tem que ser enviado pelo Absoluto. Isso é como a mesma coisa que eu estava-te a falar há pouco sobre quem é o último Criador realmente. Né? Mas isto do Espírito é a mesma coisa. Se ele não disponibilizasse, nunca vinha, como é lógico. Mas como ele é amante de todas estas coisas, né? Dos livres arbítrios, né? De deixar as coisas correr, mesmo sabendo o final, gosta, não é? De vivenciar todas estas coisas. Então permitiu que estes seres, não é? Através dos seus conhecimentos, conseguissem capturar esse espírito, né? Para dentro do ser humano. E então aí sim o ser humano é, é um Deus, tem o Deus dentro dele, e aí sim tem todas estas capacidades que faltavam àquele ser ainda animalesco. Podemos ver isso, né, pelos homens neandertais e todas essas sem fins de aberrações que houve, que depois os tolinhos cristãos dizem que é tudo mentira, porque claro, né, o pai da mentira é o Deus deles, é lógico. Mas tudo isso houve realmente, tudo isso está provado em tudo escondido, como a história dos gigantes, como tudo isso, né? Dos dinossauros, dos dragões, é mitos, são lendas, mas lendas e mitos sempre com a gênese verdadeira. E claro que não chega a ele e puxa os espíritos como quer, não. Claro que o Senhor dos Espíritos, o Absoluto, envia ou deixa-se capturar, deixa capturar cada um, né, para o propósito certo, a hora certa, o tempo certo. Por isso é que eles pensam que mandam, mas pouco mandam, não é? São, não são marionetes, porque isso era dizer que o Absoluto é que controla tudo, e poderia concordar, né? Mas ele gosta do seu livre-arbítrio, é uma coisa lindíssima. Né? E então esse espírito, sei que surge
todos estes messias, todos estes iluminados, não é? São assim, um ser humano do nada, lá aquele que nós bem conhecemos, numa terrinha que nem é essa terrinha, mas isso é outra história, no nada, e chega assim um ser que consegue se iluminar com, parece aparente, não é, facilidade, e em todas as épocas, em todos os mundos, não é? Sempre houve e sempre haverá na altura certa aquele que é a tal mosca na sopa do Raul Seixas, na música Gita, né? Tudo é ele, com certeza que tudo é ele, mas, mas sempre no seu pensamento, sempre com a condescendência, sempre para poder vivenciar, que isso é uma coisa extremamente importante, é que não se acaba com estes teatros, com estas charadas, porque ele tudo vivencia, adora essas infinitas possibilidades, né? Mas quando assistimos a um filme, né, um seriado, não adoramos, até nos, às vezes queremos ser aqueles heróis ou aquelas heroínas, é a mesma coisa. Ele está mesmo dentro, quando uma câmara posta num automóvel ou num capacete a descer aquelas montanhas, né? Um ritmo frenético, né? E a gente, uau, parece que vamos sentados no capô do automóvel. É igual, é assim que ele vivencia tudo. E então por isso é que permite que os tais espíritos, né, venham aqui. Há também correntes que dizem, né, que os espíritos, eles próprios se oferecem, né, são voluntários para vir aqui novamente ou uma vez, seja o que for, né, para tentar então serem mais valias, e já sabendo que tudo vão esquecer do passado. Por isso é que uma vida não é só esta vida à morte e acabou, não, depois da morte continua logo o filme, porque o protagonista é o mesmo, é aquele espírito, vai protagonizar outra série, outro filme, né? Como os atores aí vemos em várias séries, em vários filmes, é a mesma coisa. O ator é o mesmo, muda é o nome, né? E o protagonismo. Por isso é que ele permitiu que os espíritos fossem capturados para, através do espírito, então dar raciocínio, conhecimento a estes corpos que pouco mais eram que animais, e assim, né, já podem desejar, ok, o absoluto vai, permite, sim senhor. Agora o ser humano pode desejar, pode amar, né, pode detestar, pode odiar, tudo com as mesmas polaridades, né? Se tem medo, o contraste, pode amar, né? Medo, conhecimento, medo, amor, né? Gostar, odiar, e por aí vai. Então o ser humano é, é como um Deus, né? Com um livre-arbítrio, que pode fazer o que quiser para os dois lados, porque aqui é a terceira dimensão, então é tridimensional e pode então ir para ambas as polaridades. Então, se o ser humano depois então tem esse raciocínio, tem esse conhecimento, essa sabedoria, tem a intuição que vem do absoluto e tem os pensamentos que vêm dos criadores, dos senhores desta matéria. E por última instância, então tem esse privilégio, né, de poder decidir, apesar, claro, nesta dimensão, tudo que é material tem muito mais força do que o espiritual, aqui é o reino deles. Sei que todos nós devemos ter isso em mente, nunca esquecer que isto é tudo deles. Então, todos os desejos, todas as paixões, tudo. Os vossos filhos não são vossos, são deles. Os cônjuges não são vossos, são deles. Os trabalhos, os automóveis, as casas, as terras, né? O sol, o ar, né? Tudo pode desaparecer assim. E eles tiram-vos e pronto. E depois, né, vem a tristeza, que não é assim uma coisa tão má como se pensa, né? Mas vem a infelicidade, que aí sim, né? A tristeza não é, até é excelente. Agora a infelicidade, essa é que já não tem quase nada de positivo.
Mas já me estou a afastar um pouquinho, então vamos lá continuar. Não estou conseguindo fechar as pontas, pois, ó Deus criou o mundo e os humanos com as suas mãos deuses, muito bem, e se manifestou a cada nação através das mãos. Não, aí é que está o problema. Aqui é que está o problema, Samuel. E eu compreendo, só que tudo o que tu ouves, não é? O que tu estás agora focado, né, vai falar tudo mais do mesmo. São sempre os mesmos, sempre. E então por isso é que não consegues diferenciar, não é? Parece a mesma coisa, mas são links diferentes. Então não estou conseguindo fechar as pontas, pois ó Deus criou o mundo e os humanos com as suas mãos deuses. Exatamente, aqui está certo, é isso mesmo. Portanto, ele criou, mas não criou, foi as mãos deuses. E se manifestou a cada nação através dessas mãos, mas sendo ele a mente por trás das mãos para o bem ou para o mal. Mas aqui é que está o problema. É que realmente eles saíram dele, eles fazem parte dele, mas têm o livre-arbítrio. Porque esta é só uma dimensão. Este é só um universo. Para lá há N dimensões, mas nesta, eles é que são os senhores. Ele permitiu isso. Tenham aí a vossa dimensão à vontade. Construam o que quiserem, façam o que quiserem. Mas claro, têm que partir de onde? Qual é a matéria-prima? Sou eu, o absoluto. Tudo sou eu. Então, a partir de mim, vocês constroem o que quiserem, né? Fazem o que quiserem. Até certo ponto, porque depois essas leis universais regulam tudo. Não podem fazer bem tudo o que quiserem. Há algumas coisas, muito, até demais, digo eu. Mas, portanto, agora, estes todos, né, saíram dele, fazem parte dele, mas têm o livre-arbítrio, fazem tudo o que quiserem. Então, todas estas religiões, mas depois também não é só os maus, não quer dizer, foi o que também referi anteontem. Não são só maus, né? Porque têm bem e mal dentro deles. São duais aqui, mas há também bons, ou mais bons que maus, né? E vê-se aí todas essas histórias, né? Aí quando o Cronos, o tempo, né? Esse Jeová come os próprios filhos, né? Como esse fez depois com os judeus, comeu-os ele próprio, entre aspas, mas é assim. E há outros bons, né? Há outros, Prometeu, que vem dar, né, o fogo aos homens, né? Há os Hércules, né? Os semideuses, os titãs e tudo, essa mitologia, né? Tudo é uma alegoria, mas traz um pouco sempre, né, de verdades. Nesses mitos, tudo tem um pouco sempre de verdade. E é assim. Portanto, uns tentaram defender os homens, por isso é que ainda isto não está o caos total, né? E outros tentam sempre aprisionar os homens. Portanto, aqui não se trata nada do absoluto, trata-se sim desses todos que a gente tem falado. E tu continuas, então, ou tudo o resto também é mentira e nem mesmo o absoluto existe. E não existe. Pois como saberíamos dele, senão pela precisão de como tudo foi criado e pelas manifestações místicas ou epifânias dele e pelos registros dessas manifestações e mensagens que trazia. Uns são messias para o bem, outros são messias para o mal. Portanto, quantos messias do mal houve para aí, né? Aliás, todos esses adorados pela história, né? Que são tidos como grandes heróis, né? Alexandre o Grande, por exemplo, né? Era um messias também para o mal, mas também tinha o bem com ele, né? Mas foi mais para o mal, né? Todos esses, Gengis Khan, né? Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, tudo são messias para o mal, para o lado negativo, né? E outros, né? Jesus, Buda, Apolónio, Pitágoras, tantos, né? Sócrates, né? Que foram messias do bem, né? Que vieram
tentar defender, iluminar a humanidade. Né? Lao Tse, mas também eram humanos, tiveram que dominar, conhecer-se e dominar-se a si próprio, para depois então poderem, através da centelha divina, do espírito deles, conseguir fazer a diferença, né? Agora, se foi com milagres, isso é para outros dias, para outras histórias, mas tudo sai do absoluto, resumo, né? Tudo sai do absoluto, tudo é emanado a partir dele. Temos depois uma mente divina, que é esse número 1, que poderemos chamar do Pai, de onde saíram depois todos essas criações, esses mais altos de todas as dimensões do universo, que é só luz, que é só perfeição, e à medida cada um vai criando, criou outros criaram outros, e sempre por aí vai. Até que uns já mais baixinhos foram esses, que chamam de Yahvé, de Jeová. Depois todos, na mesma fornada aqui, temos esse, o Baal, todos esses deuses, não é? Que depois uns lutam uns com outros, como a história que vos falei anteontem dos gangues, é a mesma coisa. E há um então que é o maior, e tem os líderes das quadrilhas também, e por aí vai. Portanto, não sei se, se me fiz entender, então depois quando ouvires me dirás. Penso que realmente não é fácil, sem dúvida. Mas quem quer entender, eu penso que lá chegará. É uma coisa que tem dominado todo o planeta, quase impossível sair disto, quase impossível. E esta é a derradeira iluminação, esse é o derradeiro propósito, então, da permissão desse nosso espírito ser capturado, é nós podermos depois realmente mostrar quem é o absoluto, ou quem não é, mais isso, e que todos esses deuses, né, é que é simples, pelos frutos os conhecereis, pelos frutos os conhecereis, porque as leis universais estão que tu, o que fizer, né, quem vive pela espada morre pela espada. Portanto é assim, só que a pessoa, o corpo, o corpo é para ser estimado, é ser nutrido, mantido, mas é apenas um corpo que nem é nosso. E todos têm que morrer, todos têm que desencarnar deste corpo. Portanto, seja em bebê, seja em adulto, seja em velho, seja o que for, todos vamos ter que o abandonar. Portanto, não há problema. Mas não, defende-se isso acima de tudo por um lado, mas por outro já não há problema. Já quando é para a justiça, para o bem, não é? Aí pode-se matar, pode-se assassinar e dizer que é justiça. Quando é ao contrário, já não é. Então é sempre esse o problema eterno. Sempre, sempre, sempre. E vai ser. Os senhores deste mundo dominam tudo. Agora, quando não é tratar mal o corpo, não é? Estimá-lo o melhor possível, mas quando se entende, ok, este corpo não é meu, se tiver, né, que pagar por isso com ele, muito bem. Se for com a minha alma atormentada, né, o espírito vai ajudar. Tudo isso, desde o corpo, a alma. Então, se nós não tivermos apegos, se não tivermos desejos, paixões, expectativas, crenças, dogmas, né, indignações, tudo isso é um dispêndio de energia tremendo, né, que nós estamos a oferecer. Se eles não tiverem isso, como é que vão sobreviver? Né? Se ninguém desejar nada, se o estado desejável, né, for o vazio, for a tranquilidade total, nada desejar, nada querer, né? Não é para irmos também para um mosteiro nem para o topo do monte, não é necessariamente isso. Mas podemos viver independente das circunstâncias, não considerar nada bom nem nada mau. E a pessoa considera, olha, perdi um filho, isso é uma coisa muito má.
essa pessoa ainda está apegada a este mundo, ao filho. Porque quem entende até fica contente, porque acabou aqui a prisão dele. Acabou. Que é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil. Mas vê-se o seu grau, né, de prisão, de escravidão aos senhores deste mundo. Enquanto você, né, se entristecer porque o namorado, a namorada, o marido, a mulher o deixou, né, os pais não o tratam com devido valor, a sociedade não lhe dá valor, tem sempre um desejo. E se todos os desejos fossem concretizados, se conseguisse todos, ia sempre desejar outro. É assim, não há hipótese. Portanto, isso é uma coisa fundamental, não é? Por isso é que tantos foram exterminados, como também iremos falar tudo isso, né? Daqueles cátaros que também tinham muita loucura, sem dúvida, mas eles entenderam tudo isso. Então foi um ramo do cristianismo que teve que ser suprido, e ele, na maioria das coisas, estavam certos. Mas é assim, né? Sempre foram eliminados, não eliminados totalmente da história, né? Mas até mesmo dentro aí do judaísmo, os essénios, também tidos como loucos, portanto, querem fontes, estou a dar algumas fontezinhas, né? Claro que não estavam certos em tudo, até na maioria estavam errados, mas a parte que estavam certas tinham feito outra história, né? Hoje era outra coisa, apesar que isso tudo está a desmoronar, que eles não estão em pânico como tudo está a desmoronar. Claro que já estão a fazer outra forma de prisão, não é? Estão sempre um passo à frente, só que há alguém, não é? Ou algo, ou nada, que está sempre ainda outro passo à frente deles. Então, se nós estivermos conectados com a nossa centelha, com o nosso espírito, pautarmos as nossas vidas pela intuição dele, aí não vamos falhar, não há como falhar. Quem vive pela intuição não pode falhar, né? É invencível. Só que primeiro tem que desconstruir tudo isso, primeiro tem que saber qual, né, o verdadeiro, único Deus, que nada tem a ver com estes deuses, tudo deuses menores, apesar que há sempre partes de verdade, não é? Há sempre partes de verdade em tudo. Tudo tem lá a verdade. Isso é que não nos podemos esquecer. Só que tem que saber. Olá, Lilian. Bem, obrigado. E tu? Portanto, tem que saber todas essas coisas. Todas. Enquanto não desconstruirmos todas as nossas crenças, vamos estar sempre prisioneiros. Enquanto houver uma crença, estamos prisioneiros dessa crença. Pode ser uma crença certa, uma crença errada, isso não está em causa, não é? A questão é que não podemos estar prisioneiros dela, temos que a desconstruir totalmente. E então, o que for então ao fogo, né, o que está lá no livrinho, né, o que for de palha, de madeira, de pano, né, tudo é perecível. E o que for de ouro, né, um metal nobre, de prata, de platina, de bronze, seja lá que temperatura seja elevado, vai ficar, nem que seja de ferro. Portanto, não tenham pena ou receio de perder, né, salvações, de perder bênçãos. Isso é tudo aqui dos senhores deste mundo. Tudo dos senhores deste mundo. Tudo. Ninguém vai ser salvo para acreditar em algo, por fazer algo. Nada disso. Nada disso. Quando sair deste corpo, entra logo noutra dimensão, noutra história, noutro filme e continua. O que fez aqui, né, vai depois, o que você pensou aqui, o que achava que ia ser depois, vai encontrar lá disso tudo. Né? Semeou, vai colher, não tem como. Agora tem que saber bem qual é o céu que você vai, não é? Tem que saber bem qual é o Senhor que lá está, não é? À sua espera. E então, se acharem que esse Senhor
é o Jeová, vão lá tê-lo, em carne e osso, com vara de ferro, né, para gerir lá a pátria. Portanto, tento fazer o meu trabalho, tento fazer que nem tinha necessidade disso, cada um tem que se iluminar, é assim, mas depois, claro, de compreender certas coisas, né, a consciência não deixa que fique, tem que repartir. Portanto, há poucos por enquanto para repartir, mas se todos fizerem a sua parte, né, e a minha parte é diferente de qualquer parte que compete a vós, porque cada um é único, cada um tem a forma de passar a mensagem, mas que ela seja que tudo aqui desta dimensão, tudo é a criação dos senhores deste mundo, tudo, 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 para vos prender, amarrar, de qualquer que seja a forma, qualquer uma. Mesmo essas parecem tudo do bem, mas está lá sempre alguém por trás, sempre. Agora, quando se conseguirem realmente desapegar de tudo, que nada, perda de filhos, de cônjuge, de pais, de trabalho, de saúde, tudo, nada para vós ser exatamente igual. Então, aí, né, vamos ser máquinas autómatas, insensíveis, não é? Não é assim. Continuamos a sentir todas as coisas, mas aquilo não nos vai desequilibrar, aquilo não nos vai mandar ao chão. E tendo sabendo que o espírito, né, continua a sua caminhada, que não para, ora, Lilian, você não tem medo de não servir a nenhum Deus e ficar desprotegido? Pois, esse é o problema. Esse é o problema. É sempre porque muita gente serve a Deus mesmo por isso, né? Por medo de ficar desprotegido, né? Ou seja, quanto mais nós conhecermos a verdade, quanto mais conhecermos quem são os mocinhos e os bandidos, não é? Mais protegido, entre aspas, ficamos. Não é? Interiormente, somos senhores de nós próprios. E lá dentro é que vamos conhecer esse absoluto dentro de nós, nunca fora. Não é? O reino é dentro, dentro, dentro. Não é? Ninguém entendeu. O reino é dentro e não fora. Portanto, aí dentro vamos encontrar tudo o que necessitamos. E depois fora. Como é que é fora? Como é que diz lá o pseudo-apóstolo fraudulento? Como é que diz? Não é? O morrer, não é? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Portanto, se é ganho, agora o sofrer, como é que alguém vai fazer sofrer se não tem nada para me fazer sofrer? Esse é que é o problema, minha querida. Esse é que é o problema. É que a gente tem ficado desprotegido, mas de quê? Se eu já não estou apegado a nada. Né? Como está lá no livrinho, então, Abraão, né? Dava ao filho, né? Dava. Queres, Deus dragão reptiliano, falso Deus, levar o meu filho? Então, eu dou-te. Primeiro, porque eu sei que tu és capaz de o ressuscitar, não é? E segundo, né? Se calhar seria mais a verdade, não tenho problemas, não sou apegado a nada, né? Então pode oferecer. Quando eles não têm nada para nos vencer, né? Tudo é deles, né? Só está emprestado, né? A esposa, os pais, tudo, tudo. A casa, a saúde, é tudo só emprestado por eles, tudo é deles. Quando nós entendemos que tudo é deles, é porque depois isto é só para vos conseguir alertar. Não é o que é que o homem Jesus disse? Amar os inimigos é o quê? É respeitar os inimigos. Respeitar. Portanto, se esta é a casa de Jeová, de Alá, de Brahma, de Shiva,
de tudo e mais alguma coisa, né? Eu não vou respeitar a casa deles. Entendem isso? Eu não vou respeitar. É que uma coisa é a pessoa ser desrespeitador, insultuoso, né? Ordinário. E outra coisa é, eu não tenho nada contra Jeová. Eu só vos estou a dizer a verdade. Que foi ele que mandou assassinar tudo aquilo e que próprio assassinou. Né? Mas está no direito dele, né? Se a gente mata uma galinha, um coelho, parte um ovo, não é? Nossa, as galinhas são minhas, posso as matar e comer. Muito bem, ele também. Os corpos são todos dele, ele pode matar e comer, é tudo dele. Entendem? O corpo que nós temos é dele. Né? Estes pensamentos, esta mente que pensa é dele. É dele. Mas depois temos nós verdadeiramente que somos o Espírito, né? Que tudo aquilo que é de luz está lá no Espírito, né? Tudo aquilo que equilibra, tudo que é racional, portanto, tudo é dele, tudo é dele. E nós temos aqui estes sentidos, emoções, sentimentos, né? Instintos, temos, ok, utilizá-los em favor do bem, em favor do último, né? Da essência primordial. Agora, tudo aqui, o que é que interessa, não é? Eu tenho que ser respeitoso, não é? Respeito. Eu falo assim coisas para vós porque para tentar alertar, né? Mas eu sou respeitoso. Eu entro numa igreja católica, numa sinagoga, numa mesquita, num templo budista, eu respeito, né? Nos ocultistas, né? É igual, respeito tudo, que eu sei que tudo é o mesmo. Tudo é o mundo deles. Adoro a arquitetura das igrejas, dos castelos, de tudo. Amo tudo isso. Não tem mal. Sei de quem é. Naquele castelo, né, lindo, que eu adoro aquilo, sacrificaram lá milhares, mataram, roubaram, destruíram, né, usaram, escravizaram, tudo, tudo. Mas para ter bem a noção das coisas. Agora, quem acha que o Senhor vai proteger, e o Jeová protege, que o Senhor vai castigar, e Jeová castiga, que o Senhor vai dar, vai prover, e Jeová dá, provém, né? Mas também tira logo assim no momento, não importa. Se tu ali te portaste bem, não, morre tudo, mata tudo, não escapa ninguém. Tem que saber para viver neste mundo que é assim. Que hoje estou aqui, estou bem, confortável, protegido das intempéries, mas um dia para o outro tudo pode ser retirado. Né? E depois retiram-me tudo, fico sem nada. Olha. É igual, é a mesma coisa. Né? Sigam lá muitos ensinamentos daquele apóstolo fraudulento. É isso, né? Sei viver com muito, com pouco, em todas as... tudo. O único problema dele e de todos os outros, menos aquele que foi denegrido, né? Ou seja, Judas e Maria Madalena eram os dois apóstolos fantásticos. Esses sim, a história acabou com eles. Ou seja, os vencedores é que escrevem a história. Todos os outros que nunca entenderam que ele dizia que o Pai não era o Jeová, nunca entenderam. Ele foi, morreu, seja o que aconteceu, eles ficaram, não é? E continuaram a defender que o Deus era o Jeová. E diziam que Jesus aparecia, que falava, e sempre o Jeová. Era Jesus que desaparecia. Foi Jesus que apareceu lá ao apóstolo, lá no caminho de Damasco. Né? Foi ele, de certeza. Foi ele que apareceu. Ou foi outro qualquer. Porque o Deus continua o mesmo, até hoje. Portanto, vejam bem, né? Vejam bem. Né? É que hoje não era para falar isto, porque isso, se com Jeová está a dar
toda esta polémica, imaginem quando chegar a Jesus. Né? Imaginem só a polémica que vai ser, porque nunca entenderam nada do que ele disse. Os dois únicos que entenderam desapareceram da história, nunca mais. A mais brilhante aluna do mestre, Maria Madalena, a mais brilhante, que provavelmente até terá sido mesmo esposa, tudo mais, né? Banida da história, quase, que ainda há muitos escritos, muitos, não muitos, mas alguns, né? E Judas, né? Aquele que, se não fosse ele, nada disso então teria sucedido, ou seja, foi o corajoso, foi o que e se ele realmente foi lá crucificado, o Mestre Jesus, né? Foi graças a Judas. E só o nome, né, é logo traidor. Não é traidor, né? Não é traidor. Foi o benemérito, foi o salvador, foi o ajudador, foi o discípulo de máxima confiança. Foi esse. Portanto, enfim, acho que já estou bem para lá de todos os assuntos, as minhas desculpas. E então vamos nos vendo por aí. Espero, Samuel e Priscila, que tenham servido para alguma coisa. E então deem-me aí o vosso feedback. E qualquer coisa, vamos nos encontrando por aqui. Então, beijinhos a todos, as meninas, abraço aos meninos e até uma próxima. Tchau.